tarde, pessoal. Hoje é sexta-feira, feriado, mas aqui na AICA a gente não para. Hoje eu estou recebendo minha ex-professora, minha grande amiga, professora Cláudia Riso, e ela lançou um livro muito bacana, O Tempo Perguntou para o Tempo. E vocês vão perguntar por que que vocês estão divulgando esse livro aqui na AICA, esse bate-papo aqui na AICA? Porque tem tudo a ver com o nosso agrocenários. Entendeu? Uma das variáveis que a gente tem no campo é exatamente o tempo, entendeu? E na cidade a gente perdeu um pouco essa noção. Então por isso que eu estou recebendo a Cláudia aqui e vamos fazer esse bate-papo com ela. Oi, Cláudia. Oi, Rafa, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Enfim, falar com você é sempre um prazer, né? É, essa coisa de professora nem tem mais, hoje você é muito mais meu amigo do que ex-aluno, né? Há muitos anos, né? E, enfim, esse é um projeto, Rafael, que eu venho desenvolvendo já tem mais ou menos uns 10 anos, né? Como você sabe, eu dou aula há quase 30 anos e sempre falei dos temas de mercado, de marketing, de vendas e tudo mais, mas eu sempre trabalhei com muitas equipes grandes de pessoas. E a gestão do tempo sempre foi um problema, né? E ela vem cada dia piorando mais ainda. E eu, evidentemente, não só no âmbito da academia, né, como professora, mas também no âmbito empresarial, porque eu trabalho há 37 anos em grandes corporações, a gente sempre lida com essa questão do tempo de uma maneira muito delicada, né? E aí você tocou num ponto muito interessante que a gente vai falar sobre isso, que é a diferença que você tem da relação com o tempo quando você olha os ambientes de agronegócio, por exemplo, os ambientes agrícolas, e quando você olha os ambientes da cidade industrializada, né? E o que me moveu a escrever esse livro, na verdade, foi exatamente essa provocação, fazer uma reflexão com todo mundo, né, com todas as pessoas que estiverem interessadas em ler o livro, em discutir essa questão do tempo, para a gente falar sobre quais são os impactos que você entender o tempo e você fazer a gestão do tempo trazem para a sua vida como ser humano. Né? Como é que você Até porque o desenvolve? dia continua tendo 24 horas, né? Exatamente. Você pode, para qualquer pessoa, para o rico, para o pobre, para quem mora na cidade, para quem mora no campo, para quem tem casa, para quem não tem casa, o dia sempre vai ter 24 horas. Essa é uma variável que não muda, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Você pode estar no Brasil, no Japão, aonde você quiser. O dia sempre vai ter 24 horas. E a vida, ela depende desse entendimento. Né? E desde a pandemia para cá, muita gente vem falando de saúde mental. Né? Essa é uma coisa que todo mundo fala o tempo todo. Não tem um dia da sua vida que você não abra a internet que não tenha alguém falando desse tema. E isso tem muito a ver com o tempo. A gente perdeu um pouco a noção do tempo. Evidentemente que não foi a pandemia que provocou isso, mas de verdade a pandemia talvez tenha acelerado essa discussão. Você entender que você precisa gerir o seu tempo de maneira adequada impacta diretamente a sua felicidade, a sua saúde mental, a sua saúde física, porque tem gente que não consegue gerir o tempo. Né? A gente mesmo, tem dias que você passa o dia e você fala, não fiz nada do que eu tinha que fazer. Parece que não rende, né? É. E mais, quer dizer, a noção do tempo, e essa é uma discussão, uma das facetas que eu discuto no livro, a noção de tempo, ela é diferente entre as pessoas e ela é diferente para a gente mesmo. Quando você está fazendo uma coisa, todo mundo já passou por essa situação, quando você está fazendo uma coisa que você gosta, o tempo passa e você não vê. Quantas vezes já te aconteceu uma situação de você começar a fazer um negócio que você adora, quando você diz, nossa, perdi a hora, eu não podia ter ficado aqui até tal hora e eu fiquei porque eu não vi a hora passar. Todo mundo já passou por uma situação como essa. Você fala, não vi a hora passar. Quando você está com pessoas que você gosta, quando você está fazendo atividades que você gosta. Agora, se você ligar num telemarketing para tirar uma dúvida e a pessoa te deixar 1 minuto no telefone esperando, aquele 1 minuto parece 2 horas. Uma vida quase, né? Você fica desesperado com aquilo, não é? Então, assim, é isso que é essa provocação e é essa discussão que eu trago para o livro. Né? A gente entender
como é que essa noção, esse pano de fundo do tempo que existe para todas as pessoas que estão no planeta, interfere no nosso dia a dia e como é que a gente pode lidar com o tempo de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais produtiva, né? Até porque hoje todo mundo sabe que tempo é dinheiro, né? Então, e por falar em tempo é dinheiro, Cláudio, a gente estava conversando, eu te comentei que nas minhas aulas de agronegócio, uma das coisas que a gente discute é o uso da aviação, seja ela da aviação para transporte, da aviação para pulverização, seja ela drone, e a grande variável, a grande commodity é tempo, né? Porque você está sempre tentando maximizar essa commodity que é tão restrita que nem você falou. Como que você vê isso no agronegócio? Qual a sua visão? Porque até porque você é muito mais urbana do que campo. E é importante ter essa visão. Rafael, você tocou num ponto que assim me ajuda muito a falar do livro, né? Porque evidentemente que as pessoas que vivem num ambiente de cidade têm uma noção do tempo e lidam com o tempo de uma maneira diferente das pessoas que vivem no campo, né? Por que eu estou dizendo isso? Meu avô, que inclusive é uma pessoa citada aí no livro, ele foi uma das pessoas que mais me ensinou as coisas da vida, inclusive lidar com o tempo, né? E ele era um cara do campo. Ele veio para a cidade, mas ele sempre foi um cara do campo. Então ele tinha muito essa noção de que a natureza ela tem os seus tempos. Por exemplo, você tem um agronegócio, você planta milho, você planta soja, você planta o que você quiser. O agricultor sabe qual é o período que vai demorar para aquela safra ser colhida. E não adianta, você consegue fazer uma mágica e adiantar aquilo ali? Não consegue. Né? A soja tem o período dela, o milho tem o período dele, o algodão tem o período dele, cada um tem o seu período. E o agricultor, ele tem muito mais, como ele tem esse contato com essa limitação da natureza, que é você plantou, você tem que esperar o período de cada safra para colher, ele tem essa noção do tempo muito mais arraigada do que uma pessoa da cidade. Nós que estamos longe, a gente não tem que esperar o arroz da safra. Eu vou no mercado e compro um pacote de arroz. E se faltar, vai no mercado e compra o segundo, né? Exatamente. E se for no mercado e não tiver, eu vou em outro e pego em outro. Então, assim, uma criança criada num ambiente onde ela não tem o contato, não tem o contato com coisas que deem para ela essa noção de que as coisas têm o tempo delas, fica muito mais difícil você discutir com elas essa questão do tempo. Né? E por mais que a gente esteja na cidade, e essa é uma coisa que a gente precisa aprender, e eu vou falar por mim, assim, eu durante muitos anos achei que eu tinha todo o tempo do mundo, né? E que o meu tempo era infinito, eu podia fazer tudo. E eu fui descobrindo ao longo do tempo que eu não tenho tempo para tudo, que ele não é infinito e que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, três coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então a gente precisa trazer à luz essa discussão, porque nós perdemos um pouco essa noção. Né? E o agronegócio, eu acho que ele é uma ferramenta, especialmente no ambiente acadêmico, onde você está trabalhando com muita propriedade agora, você trazer essa noção para as pessoas, dizer assim, gente, vamos entender um pouquinho a natureza? Vamos entender como é que a natureza lida com o tempo e como é que a gente lida com o tempo? Né? É. Existem a natureza. Imagine o seguinte: se a gente tivesse todos os homens da face da Terra, né, a gente teria relógio? Não, a gente não teria. A natureza sabe controlar o tempo? Sabe. Ela ia deixar de ter os ciclos dela exatamente como eles são? Não. Então, existe um relógio da natureza que está embutido no ecossistema que nós desconectamos desse relógio. A gente conectou nesse e desconectou do relógio do nosso ecossistema. E é essa a minha provocação no livro, para a gente se reconectar com esse relógio do ecossistema. E aí o agro pode nos ajudar muito, porque ele tem uma lição a ser aprendida por todos nós, que é entender os ciclos da natureza, para a gente voltar a uma situação em que a humanidade saiba lidar melhor com o seu tempo.
A gente vê muito pessoal aí, fica em escritório, os entendidos aí, dentro do ar-condicionado, dando palpite no dia a dia do campo. É muito quest, 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 que nem a gente tem falado. Né? O cara não entende nada de quest, 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 fica dando ordem, fica dando ideia mirabolante. Vai para o campo, vai ver como funciona, vai ver como é amanhã, como é a tarde, como é a noite. E o que você falou, Klaus, se a gente pegar animal, se a gente pegar uma vaca, um porco, uma galinha e gritar com ele, a galinha não vai botar ovo, a vaca é capaz de não dar leite, É isso. e se o porco é capaz de emagrecer, assim como o boi. Então, quer dizer, a gente tem que saber os limites. Entendeu? A natureza é sábia, a gente tem que voltar a aprender com a natureza. Exato. Entendeu? Não é nessas maquininhas, pegar um celular, eu falo no WhatsApp, eu falo não sei o quê, mas o tempo continua o mesmo, são 24 horas. E você falou uma coisa muito bacana agora, quer dizer, eu usei o exemplo aqui da soja, do milho, mas quando você vai também para a área da pecuária, das granjas de galinhas, de porcos e tal, é isso, quer dizer, você não faz uma vaca nascer mais rápido do que o período de gestação, né? Você pode até fazer inseminação artificial, espalhar um monte de DNAs que você queira, DNAs apurados em várias vacas e tal, mas o período de gestação É o é mesmo, aquele. não muda, Não vai não muda. mudar. Você não vai conseguir acelerar. Né? Você não consegue. Eu gosto muito desse exemplo que uma professora uma vez me deu, que assim, você não consegue pegar 9 mães e fazer uma criança nascer em um mês. Né? É Exatamente. uma mãe, 9 meses. Não tem jeito. Poxa, Cláudio, foi demais, muito bacana. E acho que aqui, antes de encerrar, eu conversei com o nosso mestre, o professor Henrique Vailate Neto. Ele queria muito ter estado aqui com a gente, mas ele está viajando com a família. Ele é muito querido, foi seu professor, foi meu professor, nós trabalhamos junto com ele. Então, deixar esse abraço dele aqui para você. Muito Ele é muito obrigada. querido nosso. E, Cláudio, obrigado, obrigado ao pessoal. Vou deixar na descrição o como ter acesso ao livro, tá bom? O Ele já tempo está perguntou em, para o tempo. ele já está em todas as plataformas digitais aí, em breve vai estar na Amazon e, enfim, está bem fácil de achar para quem quiser comprar, fique super à vontade e para quem quiser me conectar, pode colocar lá o meu e-mail também, Rafael. Coloco, E coloco fiquem lá. à vontade para me mandar e-mail, para a gente discutir sobre o tema. Para mim é sempre um prazer falar sobre esse tema. Obrigado, Cláudia. Se vocês gostaram, deixa o joinha lá no vídeo. Quem não se inscreveu no canal ainda, pode se inscrever. E até o próximo AICA Cenários. Obrigado. Obrigada. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigada.